Olá, eu sou Suelen, sou comissária de voo e sou poliglota. Eu acredito que aprender idiomas é uma questão de estratégias e pode ser cada vez mais fácil e mais prazeroso. E é por isso que eu tô aqui. Eu estarei compartilhando estratégias que eu uso e dessa forma eu acredito que qualquer pessoa pode aprender. Então, se você tem o sonho de aprender um novo idioma ou já está no processo de aprendizagem, siga esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, número 1, não comece pela gramática. Ai, Sônia, mas isso eu já sabia. Pois é, você já sabia. Mas muita gente ainda insiste em começar pela gramática porque foi assim que nós aprendemos que era o correto na escola. Porém, se você começar através de algo que possa vir a se tornar um hobby, isso pode ser uma excelente estratégia para que você não desista, para que seja algo muito mais prazeroso e aconteça de uma forma mais natural e mais fluida. Então, se você gosta de ler livros, assistir séries, filmes, ouvir músicas, se cerque daquilo naquele idioma. Ainda que a princípio seja muito difícil ou você não entenda nada, comece, por exemplo... eu gosto de ler livros, eu gosto de Harry Potter, eu já li esse livro várias vezes, agora eu vou ler no idioma que eu quero aprender. Ou eu já assisti essa série, vou começar a assistir ela com áudio em inglês, com a legenda em inglês. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não entenda nada, em algum momento você vai começar a se sentir mais acostumado com aquele vocabulário, o seu ouvido vai começar a se sentir confortável com aquelas palavras. E isso vai ser uma forma excelente de você adquirir um novo vocabulário. O que nos leva ao número 2. Use o contexto ao seu favor. O que isso significa? Se você começar através de um livro que você já leu, uma série que você conhece muito bem, quando você estiver vendo aquela cena, mesmo que você não entenda nada do que está sendo falado, das palavras que estão sendo ditas, a tradução exata, você entende pelo contexto, você sabe o que está acontecendo naquela série, naquele episódio em específico ou naquele capítulo daquele livro. E aí você vai pegar aquelas palavras-chave, você vai começar a se acostumar com o som daquelas palavras e você vai começar a correlacionar aquelas palavras com o significado que aquela cena tem. Então, se você sabe que aquela cena está falando sobre um determinado assunto, você sabe que aquela palavra-chave tem aquela tradução. Então, você pode começar a anotar palavras-chave, depois procurar os significados para ver se você realmente entendeu direito. No começo, gente, vai ser difícil. No começo, vão ser menos palavras que vão ser destacadas naquelas frases, que você vai conseguir realmente entender. Mas o importante é começar. Tudo quando a gente começa é difícil. Qualquer coisa no início é assim. E a gente tem que persistir. O número 3 é, para mim, o mais importante, que é o tenha constância. Primeiro ponto que é essencial que nós revisemos o vocabulário já aprendido, porque é natural que a gente esqueça. Então, todos os dias temos que revisar o vocabulário que já aprendemos. E ter constância não significa que todos os dias tenhamos que estudar muitas horas ou praticar durante muitas horas, mas pelo menos um pouco todos os dias. Ter um contato com aquele idioma todos os dias, o máximo de contato que der. Mas se seu dia for muito corrido, muito difícil, já tiver com muitas tarefas, sobrecarregado, tira aquele tempo que vai ser prazeroso, mas pelo menos um tempinho todos os dias. E ainda que seja prazeroso, ainda que seja algo que você faça, que possa vir a se tornar um hobby, é natural que o nosso cérebro busque conforto. Então, é natural que a gente prefira fazer aquilo num idioma que para nós é mais confortável. Então, é natural que em algum momento a gente esteja cansado e pense, eu vou assistir em português mesmo, ou eu vou ler em português mesmo. Mas não faça isso, foca no objetivo. E isso nos leva ao 4º passo. Então, o número 4 é entenda o porquê você quer aprender. E saiba que só depende de você. Então, se você sabe a razão pela qual você quer aprender,
Isso facilita muito o processo, porque no momento em que você estiver desanimado e pensando em desistir, você precisa lembrar por que você começou. É o seu sonho, você quer fazer uma viagem, você quer melhorar o seu currículo. Qual que é o motivo? O que te leva a querer aprender um novo idioma? Porque se você estiver sempre em foco, aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente precisa, todas as vezes em que estiver difícil, faça o exercício de lembrar do porquê você começou. Tem um motivo, tem uma razão. Deixe isso claro para você mesmo. E entenda que vai ser difícil. A recompensa, ela não é instantânea. Vai levar um tempo e é natural, é normal. Não seja tão duro consigo mesmo. E entenda que vai levar um tempo, mas você precisa persistir por um motivo, que é o motivo que te fez começar. Então, número 5, saiba como você aprende melhor. Você precisa se conhecer, você precisa saber como é mais fácil para você aprender. Então, por exemplo, você é o tipo de pessoa que precisa ficar ouvindo muito, que precisa ficar repetindo, que precisa anotar, fazer anotações com vários tipos de caneta, sublinhar. Cada um tem uma forma de aprendizado. Então, se você se conhece, você consegue acelerar esse processo. Então, principalmente, aprenda também a se ensinar. Não tem nada de errado em fazer aula com um professor com o qual você se identifique, com a metodologia que ele usa, não tem nada de errado. Porém, o problema seria você depender somente das aulas desse professor. Porque se você aprende a se ensinar, você consegue aquele objetivo da constância. Não adianta nada você fazer uma aula hoje de 50 minutos, 1 hora, e o resto da semana não praticar. Porque aí você fica dependente daquela aula. E aí o processo vai demorar muito mais tempo e é muito mais fácil que você se esqueça, né? Então, se você aprende a como se ensinar, você não tem problema nenhum. Pode fazer aula com um professor que tenha uma metodologia com a qual você se identifique, porém continua praticando nos outros dias. E aprenda como você aprende melhor para que você se ensine aquilo que você precisa saber. A número 6 é a mais simples, é conhecida por todos e ainda assim é o maior problema que eu já tive com alunos no passado, que é pratique, fale, não tenha medo de falar, e se você tiver medo ou vergonha de falar, fala assim mesmo. Errar faz parte do processo. E se você não praticar, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Agora, se você tem vergonha ou, enfim, algum receio de que alguém vai rir de você, se alguém rir de você, pergunta para essa pessoa quantas línguas ela fala. Porque provavelmente ela não é poliglota, porque um poliglota sabe como é o processo, conhece o processo, ele está super acostumado. Então não tenha vergonha, se você está errando é porque você está tentando. E uma hora você vai conseguir. Agora, a última, que é a número 7, é um pouco polêmica, talvez vocês não tenham escutado isso tanto por aí, mas é a forma como eu trabalho e eu acredito, que é não se preocupe a princípio tanto com a pronúncia. Eu vejo muita gente iniciante se preocupando demais com a pronúncia 100% correta ou com aquele sotaque daquele lugar, daquele país. Gente, isso é detalhe que vai ser lapidado no futuro, tá? Se preocupa a princípio em se fazer entender. Porque toda conversa ela tem um contexto. Vou dar o exemplo do inglês. No inglês, nós temos muita dificuldade em pronunciar algumas coisas, principalmente as palavras com TH. Tem gente que tem dificuldade com R, porque é uma língua enrolada, e tem pessoas que não estão acostumadas, enfim. E eu vejo muito as pessoas perguntando: qual que é a diferença entre essa palavra e essa palavra, a pronúncia exata? Gente, toda conversa tem contexto. Toda conversa tem contexto. É a mesma coisa no português. Se eu falar pra vocês que eu gosto de chupar manga, vocês não vão me oferecer a manga da camisa. Vocês vão entender que eu tô falando da fruta. Isso é um exemplo para dizer para vocês que
O importante é que o seu interlocutor te entenda. Não se preocupa se o seu TH não soou perfeitamente, se você usou o som de F no inglês para falar do TH, ou se você, será que eu falei corretamente a palavra número 3? Ou será que tá parecendo que eu falei árvore? As pessoas se preocupam muito com isso no começo e isso não é tão importante assim. Porque para quem tá começando, o importante é falar e se fazer entender. E o seu interlocutor, se ele fala inglês, ele vai entender o contexto do que você está falando. Então, se preocupa em desbloquear a sua fala. A partir do momento em que você desbloqueou a sua fala e você tem domínio do que você está falando, aí você vai lapidar. Aí você vai aparar essas arestas, você vai começar a aperfeiçoar a forma como você vai falar. Mas isso é lá pra frente. No começo, cara, esquece. Só fala. É isso. Então é isso. Essas são 7 estratégias que eu acho as principais para aprender um idioma. E se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês deixem um joinha, ativem o sininho, que eu vou continuar postando conteúdo relacionado a idiomas. Vou gravar mais vídeos focados em idiomas específicos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo!